Olha só, agora de uma forma oficial gravando, de uma forma correta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa gravação. Eu e a Sil estou muito felizes de estar aqui falando com vocês. Para quem não conseguiu ver o nosso encontro presencial, vou deixar esse videozinho aqui. E assim que vocês conseguirem ver, vai comentando no grupo, vai mandando suas opiniões, vão mandando ideias, vamos discutir juntos sobre esse artigo, sobre essa pesquisa e sobre essa técnica que foi o Bruxa que criou. A gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de empatia hoje. Vou deixar aqui o documento para a gente conseguir ler juntos. E é isso, vamos lá. As técnicas de empatia é uma poderosa terapia de improvisação. O Bruxa, nosso queridíssimo, a gente fala que é um mago, né? Mago da musicoterapia, que criou o nosso livro definindo musicoterapia. Também criou essas 64 técnicas, que a gente subdividiu em cada técnica para a gente estudar uma por uma e realmente relembrar, ver as coisas que a gente aprendeu e de uma forma aplicar no nosso set, beleza? Então, assim, as técnicas nessa categoria são separadas em imitar, sincronizar, incorporar, regular, refletir e amplificar. Vamos embora começar com a primeira, que é imitar. Então, na primeira, o terapeuta faz o eco ou reproduz uma resposta do paciente. Fazer a imitação do som, do ritmo ou do intervalo também que ele fizer, o paciente nesse caso. Então, o nosso objetivo principal na técnica de empatia, nessa subcategoria que é o imitar, é realmente focar a atenção do paciente na sua própria ação. E é também uma ferramenta na reação ou na comunicação dele também. Então, a gente trabalha bastante essas técnicas para trabalhar também a criação de vínculo com o paciente, terapeuta, porque normalmente isso chama muita atenção da criança, ou do adolescente, ou do adulto dentro do set. Então, vamos aqui continuar. Como eu falei, para indicar o paciente quais aspectos da resposta são relevantes à tarefa ou à situação, para transmitir aceitação do que foi oferecido pelo paciente. Então, a gente está acolhendo esse paciente dentro do nosso set. Essa técnica nada mais, nada menos é realmente imitar o que o paciente está reproduzindo e de uma forma para abrir nossos canais de comunicação. Eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças da imitação contra os outros aspectos, que é a sincronização, que é diferença de imitação e sincronização. É que a imitação a gente faz depois da resposta do paciente. O paciente faz e a gente reproduz logo após. Na sincronização, a gente faz durante. Então, o paciente faz, a gente já faz junto com ele esse processo. Então, é a principal diferença entre a técnica de imitação e sincronização. É um intervalo. Então, imitação a gente faz depois e a sincronização a gente faz durante a interação do paciente. Imitar e incorporar. No imitar, a gente não envolve uma elaboração, que é diferente do incorporar. No incorporar, a gente aceita a resposta do nosso paciente e faz uma elaboração nossa. Então, a gente coloca os nossos aspectos musicais, o nosso ponto de vista. Na imitação e no refletir, a imitação é uma réplica objetiva da ideia musical, em vez de uma interpretação. Então, o refletir você aceita, você faz uma releitura sua e apresenta para o paciente. O imitar seria um aspecto igualzinho. Então, a gente vai fazer a imitação que o paciente nos reproduziu. E por último, que é o imitar irregular, é que a gente não trabalha com material musical temático. A gente vai falar um pouquinho lá embaixo sobre irregular, acho que vai ficar um pouquinho mais claro esse aspecto, tá bom? Então vamos continuar. Então, a imitação é implementada verbalmente. Isso envolve repetir verbalmente o que o paciente diz. Também pode ser dessa forma, não só aspectos musicais, também o aspecto de imitação verbal. Sempre tomando cuidado, com muita sabedoria, de não tornar algo aversivo. Então, às vezes o paciente se incomoda muito, que a gente está repetindo. Então,
Seria isso. Quer completar alguma coisa, Sil? Eu posso seguir. É, eu queria falar uma coisa, eu acho que é importante também, de forma prática, essa questão do imitar, como tu falaste, né, para ter cuidado para não ser de uma forma aversiva. Eu acho que essa técnica ela funciona melhor para crianças não verbais, crianças que têm dificuldade de se comunicar, ou talvez nesse primeiro momento de vínculo, onde a criança não tem talvez uma percepção tão grande do ambiente, que você está presente nesse ambiente, então ela pode apresentar ecolalias. Então você usa a técnica de imitação para que ela observe você, para que ela olhe para você. Então, quando o paciente talvez seja funcional, isso ou com uma idade mais avançada, né? Então, talvez possa ter mais possibilidade de haver uma aversão, porque o paciente sabe se comunicar e talvez fique aquela coisa, tá me imitando. Então, eu acho que essa técnica, de forma prática, pode ser mais eficaz com esse tipo de público que não tem uma comunicação tão funcional, ou que não tem intenção comunicativa, então e isso vai fazer com que ele observe você. Talvez ele esteja numa ecolalia ali totalmente cíclica, né? Então ele começa a fazer com uma estereotipia ali. Então, talvez ele observe mais você quando você utiliza essa imitação mesmo literal. Beleza, Sil. Passando adiante, seria a técnica de sincronizar. Como eu falei anteriormente, a diferença mais gritante entre essas duas técnicas é que na imitação a gente faz após a resposta do paciente, e na parte de sincronizar é quando a gente faz durante a resposta desse paciente nosso. Então, a gente vai tentando sincronizar, encaixar-se na resposta do paciente. E aqui nessa técnica é legal que a gente tem dois contextos musicais, né? A sincronia monimodal e a sincronia transmodal. Eu vou explicar um pouquinho em breve o que é esse termo. Seria assim, de uma forma bem objetiva. O unimodal seria de uma forma clara, a imitação real oficial do que o paciente nos transmitiu. E a transmodal seria você colocar a sua personalidade, acrescentar ou fazer alguma nuance diferente do que ele apresentou. Então, dentro da técnica de sincronizar, se a gente fosse fazer a sincronia unimodal, seria encaixar-se no ritmo e na melodia, letra do paciente. E da forma transmodal seria encaixar-se temporariamente em uma modalidade diferente. Então, a gente reproduz o que o paciente fez e depois dá uma modificada e volta depois. Essa é a diferença grande, sabe? De primeira, assim, o objetivo principal seria unimodal, você imitar certinho, e a transmodal você colocar um pouquinho mais de personalidade, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. O terapeuta pode sincronizar com apenas um elemento musical, em particular da improvisação do paciente. O exemplo aqui é o ritmo. E ou em diversos elementos: ritmo, melodia, letra, dinâmica. O terapeuta pode usar o mesmo meio vocal ou instrumental que o paciente ou um diferente. Aí aqui o Bruxa fala um pouquinho sobre alguns exemplos, como a imitação de cânon e também o espelhamento musical. O canon seria quando o terapeuta está ou um ou dois compassos atrás do paciente, reproduzindo o que ele faz. E o espelhamento musical seria quando o terapeuta sustenta a melodia do paciente, reproduzindo cada intervalo de direção oposta ou sentido contrário. Essa parte do transbordal que a gente falou, de você colocar por um período de tempo alguma variação na resposta musical do seu paciente. Eu acho que também aí tô falando sobre essa forma, né? Por exemplo, o canon, de ter uns compassos após. Eu acho que entra muito também numa prática de improvisação, né?
durante essa sessão, porque fica especialmente em questões musicais. Então, a criança faz alguma, responde de alguma forma um elemento musical, e só o fato de você fazer dois compassos após o que ela está respondendo, isso já vira um elemento musical, que, por exemplo, tem aquela música, o Canon, né, de Peixe, que é tiri, piri, para, tá, 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 não sei se tu já ouviu. E aí, é Canon porque ele realmente repete isso, fica extremamente tonal, fica extremamente funcional ali, essa, essa técnica de harmonia mesmo. Então, eu acho que aí fica bem claro também essa questão de prática improvisacional do que a criança está fazendo e você está ali musicando, trazendo uma estrutura para que ela perceba que pode ser um pouco mais rica, né, também essa interação musical. Belezinha, eu acho que agora vai estar um pouquinho de barulho, mas eu acho que vocês conseguem me ouvir bem, né? Tá tudo, dá para ouvir bem, né, senhor? Tá? Então vamos para a terceira técnica, que seria incorporar. É quando o paciente improvisa e o terapeuta toma um motivo ritmo ou melódico apresentado pelo paciente e converte em um tema para sua própria improvisação. O motivo musical pode ser modificado, desenvolvido ou exagerado. Então, nessa parte, a gente pega a ideia, a resposta do nosso paciente e incorpora na sua própria improvisação. Então, a gente cria uma nova improvisação com base na resposta musical do nosso paciente. Vamos passar um pouquinho? Essa técnica geralmente precede da técnica de união também. O Bruxa não explica, não detalha um pouquinho sobre a técnica de união, mas a gente pode estar falando em outro momento também. Então, dois problemas que podem ocorrer são cuidados que a gente tem que tomar. Querendo ou não, essa técnica a gente rouba algo particular do nosso paciente e apresenta e incorpora como se fosse algo nosso. Seria como se fosse um plágio, em outras palavras. Então, a gente tem que tomar cuidado e ter bastante consciência com quem a gente vai usar. Na nossa reunião, a gente falou um pouquinho sobre. Acho que está lá embaixo. Tá. Sobre o solilóquio. Está embaixo também, mas a gente pode desencaixar aqui, na técnica de incorporar, que é uma técnica do Bruxan também, que a gente é bem. Você tem que ser bem, assim, sensível, porque é uma técnica onde o Bruxa fala que a gente tem que estudar o nosso paciente e pensar em uma possível resposta dele. Seria mais para pacientes não verbais. Então a gente pensa no que ele podia nos responder e transforma isso numa canção. Mas, como eu falei, tem que ser bem sensível, porque querendo ou não, a gente está colocando voz, a nossa voz, o nosso fascismo no pensamento do outro. E precisa ter um vínculo bem firme, né, para você poder conhecer, mais ou menos, ter uma ideia do que o paciente vai responder. Então, tem que já ter uma vivência boa com esse paciente, porque não é só a expertise do musicoterapeuta, né? É conhecimento do seu próprio paciente. Mas é bem legal porque a gente consegue dar voz também. Uma pessoa que não tem uma comunicação tão efetiva, a gente consegue colocar e transformar em uma canção. Mas é isso que a Sil falou. Você tem que saber. Não adianta falar que, sei lá, o fulano gosta de Mundo Bita quando ele não gosta nem de música infantil. Não tem como, né, galera? Então a gente tem que estabelecer esse vínculo. Essas técnicas de imitação é excelente para a parte de estabelecimento de vínculo. Eu falei um pouquinho também que eu acabo misturando, né, duas técnicas dentro do meu set, que é tanto a técnica de imitação, quanto a técnica de regular e ajustar. É bem comum, assim, dentro do nosso set, quando um paciente faz algo e você vai lá e imita. Ou você espera, você começa a imitar certinho o tempo dele e depois espera a resposta dele. Então a gente imita, para. Aí ele olha pra gente e espera que você continue. Normalmente é bem difícil alguém falar assim, ah, para de me imitar.
São casos, como a Sil falou, de pacientes que já têm uma comunicação, assim, ele tem que ter essa sensibilidade. Então, na técnica de regular e ajustar-se, como eu falei, o terapeuta sustenta o nível de energia, mesma intensidade e mesma velocidade. Então, se o paciente toca rápido, você toca rápido. Se o paciente para, você para. E se o paciente dá uma ralentada na música, você também vai junto. Então, essa imitação é para você regular e ajustar na mesma sintonia que o nosso paciente. É a mesma coisa, gente. Tem o regular unimodal e também o transmodal. O unimodal seria não modificar essa resposta do nosso paciente. E o transmodal seria pegar pequenos trechos que ele apresentar e modificar. Então, colocar mais pausa, mais tempo, ou acelerar, ou diminuir durante a nossa interação musical. Essa é a parte de regular e ajustar-se. Agora vamos para a técnica de refletir. Então, a técnica de refletir seria ter o reflexo, realmente, né? Durante a autoexpressão do paciente, ou imediatamente depois, refletir o mesmo estado de ânimo ou sentimento que o paciente te transmitiu durante o nosso processo musical. Então, se você sente que o nosso paciente está um pouquinho mais quietinho, mais abatido, que teve essa interação musical mais retraído, você reflete essa parte de retração também dele na música. Então, a modalidade principal de reflexo são a música, a letra, a verbalização e o movimento. Então, seria o reflexo musical. O terapeuta improvisa para sustentar o estado de ânimo ou sentimento que os pacientes expressam por meio da música, que seria o unimodal. Linguagem corporal, que seria o transmodal, ou a verbalização, que seria o transmodal também. Então, o reflexo pode também incluir uma expressão musical da personalidade do paciente. Então, a gente tem que estar bem sensível, né? Eu acho que é a parte mais importante do nosso papel como musicoterapeuta, estar acessível, estar sensível, presente na terapia, para a gente conseguir também fazer esse reflexo, esse refletir, tanto a parte de imitação, quanto a parte de sonilóquio, que está aqui embaixo também. Então, a gente tem que estar presente durante o nosso atendimento. Aí tem o reflexo verbal, que seria verbalizar sobre o estado de ânimo ou sentimentos expressados. Então, a gente reflete as verbalizações do paciente. O terapeuta não necessita usar as mesmas palavras que o dos pacientes para transmitir o sentimento e significado expressado por meio dessas. Aí seria o reflexo de movimento, que seria você imitar o movimento do seu paciente. E também, aqui, ó, que a gente acabou de citar. Refletir também requer que o terapeuta interprete o sentimento que for expressados, a forma de expressão do paciente, e que traduza impressões na mesma modalidade ou modalidades diferentes. Depende muito se é monimodal, para a gente fazer a mesma modalidade, ou transmodal, para fazer em modalidades diferentes. Então, o reflexo é usado para promover o autoconhecimento emocional do paciente, para transmitir a aceitação das ações e sentimentos, para estabelecer confiança e para demonstrar empatia e compreensão. Essa é a parte de reflexo. É, eu acho que essa questão do reflexo também, né? A gente trabalha muito as questões de linguagem expressiva, né? Os pacientes não conseguem, às vezes até quando apresenta um tipo de desregulação em sessão, onde o paciente às vezes não consegue expressar o que realmente sente, né? Então, coloca algumas frases ou até intenções de, de, de movimento corporal mesmo, né? Como tu falou que tem uma técnica só desse movimento. Então, assim, é engraçado como o Bruxa pensou em cada movimento, né? Cada sensibilidade. Então, são aspectos bem musicais, são aspectos bem expressivos, onde a gente pode usar uma expressão do paciente para, com isso, entender como
ele está se sentindo e fazer com que ele se entenda nessa comunicação. Então, colocando movimento de acordo com o que ele reproduz, uma, uma linguagem, né, uma verbalização de acordo com o que ele reproduz, aspectos musicais de acordo com o que ele produz, para que isso vire um elemento, para que isso vire uma expressão através da música, né? Uma música em si, um elemento musical. E só para finalizar esse ponto, eu acho que é o que a gente falou na semana, no encontro passado, né? Que às vezes a gente faz muita coisa, muitos pequenos passos que a gente acha que não são teóricos, que a gente acha que não tem material. Mas como a gente vê nessas técnicas do bruxo, onde ele pensou em cada ponto, cada ação que a gente faz em sessão, cada elemento que a gente acrescenta à comunicação da criança, é totalmente esmiuçado nessas técnicas. E realmente, Sil, às vezes a gente faz tanto no automático que a gente esquece que a gente tem fundamentos, né? Fundamentos teóricos para cada ação. E é a nossa ideia principal no nosso grupo, realmente, a gente estudar e ter embasamento teórico e prático para discutir com outras profissões, com outros profissionais, trazer essa potência que é a musicoterapia de fato, né? Aí, muita gente acha que a gente só toca instrumento, a gente só canta mundo beat, e não, a gente tem um embasamento, a gente é baseados em fatos reais, né? É baseados em evidências, diz aí o nosso glorioso Lapa. Mas para a gente terminar e para a gente finalizar, a última técnica que o bruxo apresenta para a gente é amplificar, exagerar. Nada mais, nada menos que você exagerar, nem que seja único ou distinto, o que o paciente faz. Então, algo que seja único e sobre o que o paciente reproduz. Então, a gente pega essa resposta e amplifica. Se o paciente não está improvisando, o terapeuta pode refletir o sentimento, estado de ânimo observado na conduta do paciente e depois exagerá-los musicalmente. Então a gente exagera qualquer sentimento, qualquer expressão, tomando muito cuidado. Sempre que a gente fala sobre estabelecimento de vínculo, porque é bem sutil. Você não vai pegar algo sensível do seu paciente e amplificar ele. Seria muita ruindade, assim. Então, a gente tem que estar bem sensível. A criança está em crise, né? E tu amplifica a crise. Não tem como, não tem como. Bora ver até onde essa crise chega. Então, a gente tem que ter esse senso, né? Essa noção, assim, do que a gente pode aplicar em cada momento. Então, se a criança está em crise, você não vai usar uma técnica. Vamos acalmar, vamos autorregular essa criança para a gente conseguir produzir alguma coisa, a gente conseguir fazer alguma atividade, ou realmente trazer ela para essa consciência do espaço que a gente está utilizando. Então, essa técnica é usada para levar a qualidade exagerada ou conhecimento do paciente e utilizá-la possivelmente como foco para exploração musical. Como a gente sempre falou, e o Bruxa deixa aqui bem claro na última frase. Deve-se tomar cuidado para não transmitir zombaria. É a última coisa que a gente quer. A gente não está aqui para a gente zombar do nosso paciente. A gente está aqui para estabelecer esse canal de comunicação, que é a parte de técnicas de empatia. Nada mais, nada menos que você empatizar com o seu paciente e transmitir um ambiente seguro e estável para ele também se expressar da forma que ele quiser. Isso são as técnicas de empatia. Para quem não estava presente no nosso encontro, a gente falou muito mais. Teve gente também que contribuiu. Então, assim, sei que é bem corrido, nossa vida é bem corrida, nosso tempo está bem curto, mas se você conseguir participar da nosso próximo encontro, você será bem-vindo, porque é muito mais gostoso quando a gente está junto, né? A gente está presente. Eu e a Sil, a gente conversa quase todos os dias. Então, eu quero outras opiniões também.
Mas eu vou mandar no nosso grupo, eu vou ver direitinho qual que é a próxima técnica. Eu acho que mandaram também sobre um artigo sobre as técnicas de improvisação do bruxo e como que pode fazer uma avaliação. Tem um documento bem legal e a gente pode ir discutindo, pode ir trocando ideias, trocando figurinhas durante o nosso grupo, não só nos nossos encontros, mas durante a semana também. E também é legal a participação de mais gente, né? Porque a gente acaba, por exemplo, a gente trabalha em clínicas para crianças autistas, crianças e adolescentes. Então, nossos exemplos acabam sendo mais voltados para esse público, né? Mas, por exemplo, tu estavas falando sobre essa técnica onde a gente exagera, né? Eu lembrei de um paciente com uma afasia que eu tinha, em que eu estava trabalhando essa questão de comunicação com ele, de composição, onde a gente fez muitas músicas, né? Para trabalhar a expressividade, e isso também era muito funcional com ele. Então, de trabalhar a entonação, de trabalhar, então, às vezes até a gesticulação com o paciente, né? Ah, a gente tem dificuldade com gesticulação, tem dificuldade com entonação, então, isso era trabalhado, eu respondia com essa forma mais exacerbada do que ele fazia, até para que ele também tentasse reproduzir junto comigo. Então, quanto mais gente, mais cenário a gente tem, mais público a gente tem para discutir, mais exemplos de práticas que a gente tem durante o nosso trabalho. Então, quanto mais gente, mais legal, né? Fica mais didático. Beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado. Realmente é só um recorte do nosso encontro, porque realmente eu não consigo gravar. Gravei 10 segundos. Então, se vocês conseguirem estar presente, é bem legal a gente ter essa discussão e estreitar nossos laços, né? De conhecer mais gente. Então, eu espero encontrar vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, se eu não fui clara em algum aspecto, se a Sil também não foi claro, manda, vamos conversar, vamos trocar figurinha, eu acho bem legal, tá bom? Espero ver todos vocês em breve, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo, Até a beijo. próxima.